Oi gente, está começando mais um Cine Comenta e hoje eu vou explicar o filme O Pálido Olho Azul, que estreou há pouco na Netflix e vem fazendo sucesso. E fica até o final porque eu tenho uma pergunta muito importante e reflexiva para vocês e eu queria saber a opinião de vocês sobre. O filme é grande, tem mais ou menos 2 horas e 10 de duração e eu acredito que a Netflix agora está nessa pegada de Senhor dos Anéis, né? Mas enfim. O filme se passa em 1830 e nos apresenta terríveis assassinatos que estão ocorrendo na Academia Militar dos Estados Unidos. E o detetive veterano Landor é convocado para a investigação. Lá, ele conhece o curioso e astuto cadete, Edgar Allan Poe. Juntos, eles irão tentar desvendar esse mistério. Primeiramente, o filme não é baseado em uma história real. Ele foi inspirado em um livro de mesmo nome, do Louis Bayard. Já o livro, ele tem alguns trechos que, de acordo com a corte marcial, realmente aconteceram. Como o fato de Edgar Allan Poe ter tentado ter uma carreira militar na academia de West Point, mas ele foi expulso por negligência de dever. Enfim, não era para ele. Em relação aos assassinatos que ocorreram, isso é totalmente fictício. Dito isso, eu vou tentar esclarecer o que de fato ocorre no filme, se ficou alguma dúvida para alguém. O Augustus Landor, o detetive, ele foi chamado pela academia, pois houve uma morte diferenciada, já que um órgão, o coração, foi retirado da vítima. Enquanto ele está investigando, ele conhece Edgar Allan Poe, um cadete, poeta e extremamente inteligente e astuto. E eles chamam mesmo para fazer parte dessa investigação de forma extraoficial. Enquanto eles estão investigando, o detetive Landor descobre que tem um pedaço de papel na mão da vítima. E também que a vítima tinha uma contusão na cabeça. Fatos esses que passaram despercebidos pelo legista. E nesse meio tempo a gente também descobre que o detetive tem uma filha, a Mattie, e que ela desapareceu. No filme todo, ao decorrer do filme, a gente tem alguns flashes do Landor sobre a filha. Enfim, há uma segunda morte, por sinal do mesmo ciclo de amizade da primeira vítima. Ele aqui, além de retirado o coração, ele é castrado e também enforcado. Nesse meio tempo, algumas pessoas são consideradas suspeitas, como o filho do legista, o Artemus, por ele estar nesse ciclo das pessoas que morreram, e também porque o detetive, em uma visita ao legista, encontra uma roupa que os oficiais usam, faltando algumas medalhas. Esse detalhe foi falado no início do filme, que a pessoa que dispensou o cadete que estava na noite do crime, faltavam medalhas nesse uniforme. Daí em diante a gente tem praticamente o assassino, ou enfim, os assassinos, E o golpe final é quando o detetive, ao ir à casa do legista, vê o quadro de um homem que é o mesmo que aparece no livro do seu amigo ocultista, do padre Henri Leclerc. E dali ele percebe que a família, por conta de pistas, enfim, as velas, o círculo, os triângulos, que a família estava envolvida nesses assassinatos por conta da doença da filha deles, enfim, da Lia. Ela tinha uma doença, uma convulsão muito grande, e ela tinha poucos meses de vida. Mas um certo dia, seu tataravô aparece para ela e dá a entender que ela deveria fazer rituais para sobreviver. E esses rituais incluíam a retirada do coração. E o que acontece é que a família, com medo de perdê-la, acaba acatando. E realmente ela sobrevive. Então, final explicado, Não, é aí que vem a virada do filme. O Edgar descobre, a partir daquele bilhete que estava nas mãos da primeira vítima, que para mim foi colocado pelo próprio detetive. Ele descobre que a caligrafia daquele bilhete ali é a mesma que o detetive deu a ele quando quis encontrá-lo
naquela área que continha gelo. Ele também descobre, a partir da Patsy, a ficante do detetive, que a filha dele não desapareceu, e sim que ela foi estuprada por 3 cadetes. E, enfim, não aguentando a barra, ela acabou se suicidando. Então a gente descobre que esses cadetes são a primeira e a segunda vítima. O outro, que tinham 3, consegue fugir. E aí me vem a questão, né? Como que ele descobriu? A primeira vítima ele descobriu porque quando ela estava sendo estuprada, ela arranca um dos colares do primeiro cadete, né? Que foi a primeira vítima. E ela chega em casa com esse colar. Então ele descobriu por ali quem era a pessoa que estuprou a filha dele. E a segunda vítima ele descobre com um diário da primeira vítima, que a mãe dele vai lá e dá pro detetive, enfim, fala pra ele queimar, ou enfim, fazer o que achar melhor. E aí ele descobre pelo diário qual era o nome da segunda vítima. Ou seja, da pessoa que ele teria que matar, que teria que fazer aquela vingança, né? A questão da contusão da primeira vítima foi porque o detetive mata ele, né? Acerta ele com, enfim, um pedaço de ferro, né? E depois ele o enforca. A retirada do coração da primeira vítima não foi feita por ele, e sim pela família, principalmente pelo Artemus e a Lia, que, enfim, precisam de um coração para o ritual. E lembra que o legista, o pai deles, disse que eles prometeram não matar ninguém? Então, eles realmente não mataram ninguém. Indo para a segunda vítima, a gente tem a mesma cena, né? Ele tentou, o detetive, repetir a mesma cena para poder colocar como culpado outra pessoa. Então, dessa vez, ele teve ele mesmo que retirar o coração. E a castração foi uma vingança à parte por ele, né? Pela segunda vítima ter estuprado a filha dele. Já na cena do ritual, nós temos a família, né? A mãe, a Lia e o Artemus. E como o Edgar, ele é apaixonado pela Lia e diz que faria tudo por ela, qualquer coisa por ela, né? Ele aceita fazer parte daquele ritual, em que ali sim, eles iriam matar sim uma pessoa. E por fim nós temos o fechamento do filme, em que mesmo Edgar descobrindo tudo, ele decide fingir que nada aconteceu. Ao mesmo tempo que eu acho que o detetive Landon, ele não queria ser pego, né? Tanto que ele corta o coração da segunda vítima para poder, né, fugir dos olhares das outras pessoas, de se tornar um possível assassino. Eu acho que ele queria ser pego sim, mas pela pessoa certa. E quando eu digo pessoa certa, é o Edgar Allan Poe. Eu acho que de certa forma ele precisava contar, desabafar isso com alguém. Então sim, eu acredito sim que ele fez várias coisas, como interrogar o cadete que achou o primeiro corpo, para saber se ele tinha sido visto por ele, mas ao mesmo tempo ele deixou pistas de que ele queria ser achado, mas como eu disse, pela pessoa certa. E aí sim, ele iria decidir qual seria o destino final dele, e ele decidiu. Tanto que depois que ele conta, que ele desabafa e que ele queima o bilhete, enfim, ele chora, ele cai em prantos, porque é como se tivesse sido uma mistura de sentimentos, né? É uma vingança, é um alívio por ter desabafado com alguém e alguém também ter entendido o lado dele. Bom, e aí eu tenho uma pergunta para vocês, e que eu acho que esse filme traz muito essa reflexão. O que vocês fariam se vocês estivessem no lugar do Edgar? Bom, eu vou responder por mim, né? Só posso responder por mim. Eu faria o mesmo que ele fez no filme. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima.